Oi, pessoal, sou a Gabriela, advogada e produtora de conteúdo aqui do Juri de Eduque. E para dar sequência aos nossos vídeos sobre a violência doméstica, hoje eu vou bater um papo aqui com a Virgínia, que é assistente social. Tudo bem, Virgínia? Se você pudesse apresentar para o pessoal. Olá, oi Gabi, obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Eu sou assistente social, trabalho na Defensoria Pública e realizo atendimentos às mulheres em situação de violência. Muito legal. Obrigada a você por aceitar o nosso convite. Eu acho que para a gente começar, né, iniciar a abordagem, acho que seria interessante você falar qual o cenário atual da violência doméstica aqui no Brasil, né, para que as mulheres possam entender um pouco o contexto da violência. Bom, a violência doméstica é um fenômeno que atinge mulheres de todas as classes sociais, porque acontece nas relações onde um membro da família busca uma posição de poder sobre uma mulher. Por isso, independe da classe social, da escolaridade, né? A violência tem raízes na relação desigual que se estabelece no âmbito familiar, nas relações afetivas, e sempre começa de forma muito sutil, né? As primeiras manifestações aí da violência. Então, qualquer uma de nós estamos sujeitas, né, a viver uma relação onde há violência. E nesse período de pandemia, houve um aumento considerável de casos de violência doméstica, segundo dados do próprio Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em relação ao mesmo período do ano passado, porque a mulher acaba ficando exposta ao seu agressor por mais tempo, né? Então, as relações desiguais aí são acirradas durante a convivência constante. E assim, o que eu posso dizer é que uma mulher, possivelmente uma mulher pobre, que foge do agressor, né, numa situação de risco, ela vai precisar de alguns recursos das políticas públicas, como, por exemplo, conseguir um outro local de moradia, ser inserida num abrigo sigiloso, e talvez uma mulher rica tenha outras necessidades aí de apoio, né? Mas isso não é regra, porque às vezes uma mulher, ela está em situação de violência e não consegue acessar os seus bens, usufruir do seu dinheiro. Até porque todas as mulheres, elas acabam tendo essa questão da vulnerabilidade, né? Acho que isso é um ponto bem importante que a gente acaba abordando na questão da violência doméstica, até no âmbito familiar e tudo mais, mas é essa vulnerabilidade que a mulher tem por conta dessa desigualdade que você mencionou, né? Você enxerga ainda que as mulheres têm uma dificuldade de conseguir enxergar que estão passando por essa violência também, nesse âmbito familiar? Sim, então, a mulher ela já está muito fragilizada ali com tanta agressão, com a autoestima baixa, às vezes ela depende financeiramente do agressor, ela não consegue mesmo buscar uma saída, né? Não consegue, por isso que é muito importante ela pedir ajuda, pedir apoio, compartilhar a situação que ela está vivendo com uma amiga de confiança, uma vizinha. Isso é até uma forma dela proteger a própria vida, né? Porque a gente precisa lembrar que o risco de morte para uma mulher em situação de violência é altíssimo, né? E é isso que mostram as estatísticas diariamente. Então, é muito importante que elas saibam, assim, com quem elas podem contar ali numa situação de emergência, essas pessoas que elas vão acessar vão sempre estar mais alertas, né? E onde que elas podem hoje, Virginia, através da assistência pública, né, buscar ajuda, né? Tem lugares que elas conseguem buscar, não necessariamente precisam ter uma condição financeira boa para pedir essa ajuda. Como que funciona? Porque acho que isso é uma dúvida muito grande das mulheres que acabam passando por violência doméstica, e até a gente fazendo os posts sobre, tanto como a cartilha, como o artigo, vieram alguns questionamentos para nós, mencionando, pô, mas é muito difícil, ou a gente acaba tendo que contratar advogado, gastar dinheiro, não consigo ter uma assistência, e aí a gente acaba desistindo e se desmotivando a ir dar continuidade a buscar uma ajuda. Bom, a mulher, ela pode, numa situação de emergência, ela pode ligar no 90, chamar a polícia, né, numa situação de risco, de emergência, que ela se sinta ameaçada e que seja ameaçada ali pelo agressor. A gente tem um 80, que é uma central de atendimento à mulher, né? Geralmente uma equipe multidisciplinar vai orientar, enfim, acompanhar a denúncia que ela traz. E ela pode procurar uma delegacia
para relatar, né, o que tá, a violência que ela está sofrendo, fazer o pedido de medida protetiva de afastamento do agressor, entre outras. E também ela pode procurar a defensoria pública, ela nem precisa de levar um BO para a defensoria, qualquer mulher pode ser atendida, né, na defensoria para pedir medida protetiva. Depende da condição financeira nesse caso, né? Porque não tem aquele limite de teto de renda familiar, nesse caso de violência. Esse caso é uma exceção, porque muitas vezes a mulher em situação de violência, ela não consegue mesmo acessar os seus bens, então, para pedir a medida protetiva, não existe a avaliação da renda, né? Em caso de violência sexual, ela pode procurar qualquer serviço de saúde, postos de saúde, né, as UBSs, hospitais. Há também alguns hospitais de referência, né, como, por exemplo, o Pérola Baiton, aqui no centro de São Paulo, mas há hospitais de referência em outras regiões também. A mulher, ela pode ir imediatamente para esse local, ela não precisa apresentar boletim de ocorrência, lá ela vai ser acolhida, ela vai ter acompanhamento psicológico, né, no caso do abuso sexual, violência sexual, toda a profilaxia e cuidados aí de saúde, ela pode receber nesse lugar. Ela não tem essa questão da necessidade ali de imediato tá comprovando que ela está passando por uma violência, né? Que isso também é uma questão que elas levantam, né? Dessa dificuldade, dessa dúvida, na verdade, né? Não necessariamente, ela vai lá e relata realmente o que ela está passando para que ela possa ali ser atendida. Exatamente, que a violência, ela geralmente acontece ali na relação íntima, então muitas vezes ela não tem muitas testemunhas, por isso que a gente fala que não precisa de nada, de BO, para pedir ajuda, para pedir atendimento na defensoria, ou para ir até um serviço de saúde e relatar o que está acontecendo. Mas, assim, se a mulher consegue salvar um e-mail, gravar o que está acontecendo, isso pode facilitar, né, nesse trabalho que a gente faz na defensoria e nos outros órgãos, né, então é importante que ela saiba que ela pode reunir esses materiais que podem ajudá-la, né. E lá ela consegue ter uma assistência também psicológica, ou não? A gente tem uma equipe interdisciplinar na Defensoria Pública, temos psicólogos, assistentes sociais, mas para um acompanhamento, a gente costuma encaminhar para os centros de referência de atendimento às mulheres, né? Porque lá eles vão realizar um acompanhamento bem mais completo, né? Alguns centros de referência oferecem orientação jurídica, lá ela vai ter atendimento psicológico, e também pode ser um espaço de convivência, né, com outras mulheres, para que ela encontre outras mulheres que, de repente, viveram ou vivem em uma situação semelhante e consiga se fortalecer ali no espaço coletivo, né? Também há alguns projetos interessantes de geração de renda ou atividades, assim, com arte, artesanato, um espaço de cuidado mesmo, para que ela consiga olhar para si, planejar o seu futuro, fora daquela relação marcada pela violência, né? Um espaço de fortalecimento mesmo. Acho que a partir daí que ela consegue ter um recomeço, né? Tendo essa denúncia, indo buscar uma ajuda mesmo, mesmo que ela não tenha uma condição financeira, mas ela buscar a defensoria pública, buscar essas questões que você levantou, e é a partir daí que ela vai conseguir ter forças para ter um recomeço, eu acredito. Exatamente. Às vezes, assim, a gente vê claramente que aquela mulher está lá em situação de violência e naquele momento ela não consegue sair. Às vezes ela vai precisar de alguns atendimentos, né, de acompanhamento aí nos serviços, até que ela encontre forças para sair daquela situação e de repente entrar com um pedido de divórcio, né, de interromper mesmo o que ela está vivendo. E às vezes a gente que está fora, né, acha que pode ser assim, em uma conversa, né? Em um atendimento. Nem então ela já vai aceitar. Porque é todo. Na Defensoria Pública, ela precisa ligar e agendar, ou ela pode comparecer nas unidades de atendimento que a gente vai informar? No hospital, ela pode aparecer lá no hospital e relatar, mas a Defensoria, ela precisa ligar, precisa agendar, ela pode aparecer lá diretamente ou não? Como que funciona a questão desse atendimento? Então, a gente tem um atendimento emergencial para esses casos, né? E tem atualmente tem um 0800, que eu acho que vocês vão divulgar, né?
Não, que ela eu vou deixar no pode, vídeo depois para todo mundo conseguir acessar. ela pode ligar no 0800 e agendar um Tá? atendimento emergencial, né? Uhum. E para que a gente entre com os pedidos aí de medida protetiva e outros que estão envolvidos com a situação. Lá vocês também conseguem direcionar para essas questões também para assistência psicológica, os outros caminhos também que ela pode buscar, ela consegue ali também buscar mais informações, né? Sim, aí a gente faz esse, como é um atendimento interdisciplinar, a gente faz esse encaminhamento para os centros de referência e ou para um acompanhamento psicológico, e aí é isso que eu falei, dela conseguir se fortalecer, porque assim, muitas vezes ela tá uma vida inteira naquela situação, ela tá desempenhando ali um papel social, né, que da mulher que se submete a tudo pelo bem da família, é muito difícil deixar uma vida inteira para trás, né, e aí, quando na verdade, assim, a violência traz marcas profundas para todos os membros da família, muitas vezes para as crianças que são diretamente atingidas pela violência, então é necessário mesmo muito apoio, acho que para recomeçar, para conseguir interromper e sair do ciclo da violência, ela precisa contar com o apoio dos serviços, né, um atendimento psicológico, serviços de apoio, porque é isso, é uma vida ali, né, é toda uma história que ela tem ali e ela vai ter que tomar algumas decisões e muitas vezes ela está muito fragilizada, muito vulnerável para tomar decisões, né, então por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante, a gente faz esses encaminhamentos, sim, a partir dos nossos atendimentos. A mulher, ela pode acontecer também, eu não sei se isso é possível, eu até queria tirar essa dúvida com você. Se uma terceira pessoa, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família, no meu âmbito familiar, que eu tenho ciência que ela está passando por uma violência doméstica, mas ela está com dificuldade ali de conseguir entender aquela situação, de conseguir buscar ajuda, e por mais que eu, como terceiro, presencie ou verifique que realmente está acontecendo, eu faço uma denúncia, eu consigo tentar agendar para ela como um terceiro ou não, tem que ser especificamente a mulher para ir buscar ajuda na defensoria, ou um terceiro conseguiria agendar e levá-la para ser atendida, quando ela não tem essa coragem, essa força de ir ela mesma e buscar ajuda. Uma dúvida que até eu tenho sobre isso. Então, poder você pode agendar para ela, mas assim, a Uhum. gente só vai conseguir se for o momento dela, né? Então, acho que quando a gente conhece alguém que está passando por isso, que está em situação de violência, a gente tem que se colocar ali como um apoio, né? Estou do seu lado, se você precisar, estou aqui. Dizer para ela o que existe, né? De possibilidades. Mas, assim, de repente vai precisar de muitas conversas, né? Com essa pessoa, da sua parte, para que ela se sensibilize para buscar uma ajuda. Então, acho que você pode ser apoio, mas respeitando sempre o momento dela, né, para aceitar aí esses caminhos todos que existem para a superação da violência, né? Então, sim, você pode ligar, pode ir junto, mas ela, Para no final tentar das contas, a introduzir, né? decisão é dela. A decisão é Às vezes, dela, né? às vezes a gente não tem essa capacidade profissional, né, que um assistente social tem, que um psicólogo tem, de conseguir conversar, né. Às vezes o primeiro passo é a gente tentar pelo menos levar a pessoa lá, falando, vamos lá, só para você conhecer, saber como funciona o programa, como é que funciona o atendimento, se você quiser, você dá andamento ou não, mas tentar dar esse primeiro passo, né, junto com a pessoa. Eu acho que isso é muito importante também, porque o que a gente vê é essa dificuldade mesmo das mulheres conseguirem dar o primeiro passo, né, de fazer uma denúncia, o primeiro passo de talvez às vezes aceitar que está passando por uma violência, que muitas vezes até a gente, acho que a psicóloga vai estar abordando sobre isso também, essa questão da violência psicológica, né, que ela acaba passando, que é muito sutil às vezes, são questões pequenas que acontecem no dia a dia que a mulher acaba sendo privada, né, às vezes é um tipo de roupa que ela usa, é tipo de lugares que ela não pode ir, que ela é impedida de ir, então ela acaba vivendo naquela bolha social, né. Então, aí, quando ela vive naquela bolha social, ela já tem uma dificuldade, eu acredito, de conseguir pedir uma ajuda, ou às vezes vergonha de falar, né, para um amigo, para um terceiro, que realmente o que está acontecendo com ela, e eu acredito que essa seja o primeiro passo de conseguir aceitar e buscar uma ajuda que essa equipe multidisciplinar que conseguiria fazer isso efetivamente, né. Exatamente. Às vezes ela nem consegue nomear o que ela sofre como violência. Então ela conta toda a história, né, pra gente, a gente vai dizendo para ela, olha, isso que acontece com você é violência patrimonial, é violência psicológica. Então a gente vai ajudando ela a nomear
porque existe toda essa dificuldade mesmo de entender, né? Ela que está ali no olho do furacão, né? Às vezes não tem essa clareza. Então, acho que nosso trabalho, e eu acho que o trabalho de quem está no apoio é também fazer com que ela consiga identificar e apresentar suas demandas, as suas necessidades, né? O que ela precisa para conseguir se reorganizar e sair daquela situação? Porque são muitas mudanças, né, mesmo. Ajudar ela a enxergar isso, né? Então aí, às vezes, assim, ela vai precisar procurar um outro lugar, uma outra casa, às vezes ela vai precisar se organizar financeiramente, então vários aspectos aí da vida dela, que a gente pode dar esse auxílio, esse apoio, orientação, encaminhar para os serviços socioassistenciais, das políticas públicas, enfim, isso tudo a gente pode encaminhar ali durante o nosso atendimento. Perfeito. Então, eu acho, gente, que é exatamente isso que a gente quis trazer até hoje aqui, né? Que na defensoria e também no sistema público, você consegue sim buscar ajuda, se você for nos meios corretos, né, para isso, buscar as pessoas capacitadas que possam te orientar, te caminhar aos locais corretos. Você, mulher, conseguirá sim ter uma ajuda, tanto psicológica, tanto jurídica, né? Então, assim, não necessariamente você vai precisar ter uma situação financeira boa para buscar essa ajuda, você consegue sim no setor público conseguir. Então, acho que é uma forma de você não se desmotivar a ir buscar uma ajuda, né? A Virgínia vai deixar com a gente todos os dados, informações que a gente vai disponibilizar para todo mundo. Na nossa cartilha, a gente já colocou o telefone, endereçamento da Defensoria Pública, mas os canais que ela vai passar para a gente, que a gente tem conhecimento, a gente vai disponibilizar também, porque eu acho que é uma forma de deixar mais claro para todo mundo, né, essa ajuda que o setor público consegue dar, sim, à mulher. Obrigada, Virgínia, por fazer esse bate-papo, por explicar e passar realmente a importância de fazer uma denúncia e que realmente hoje tem no sistema possibilidade de atender a mulher. Eu agradeço muito o teu esclarecimento sobre isso. Eu agradeço pela participação aqui e pela iniciativa de vocês. Espero que o conteúdo atinja muitas mulheres, né? Porque a gente precisa mais espalhar informação. Com certeza. Obrigada, Gabi. Obrigada a você.